Paz do Senhor, meus irmãos, meus queridos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus, aqui no texto sagrado da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 6 e o versículo 18, que disse assim a palavra de Deus: libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Nós vemos aqui que o apóstolo São Paulo, nesse texto sagrado, ele vem falando de liberdade, do livre-arbítrio, ou seja, da liberdade do homem servir a Deus ou ao pecado. Quando estamos sob a graça, nós temos um novo proprietário. Este fato, meus amados irmãos, muda toda a conduta do homem e da mulher crente. Nosso status sob a graça é como o de uma mulher casada com outro homem depois da morte do seu marido. Envolve toda uma nova maneira de vida. Assim, por analogia, o apóstolo São Paulo, ele mostra que estar sob a graça não permite nunca que o crente seja indiferente ao pecado. Fidelidade, fruto e destino. Nós vemos isso no capítulo 6, o versículo 15 a 23, quando Paulo se refere a esta razão. Filipes interpreta esse texto da seguinte maneira: pertenceis ao poder a quem preferes obedecer, que escolhais o pecado, cuja recompensa é a morte, quer a Deus obedecer ao qual importa no galardão da justiça. Graças a Deus, vós, que eres outrora servos do pecado, correspondeste de coração aos assédios dos ensinos de Cristo, quando vos colocaste sobre a sua influência, e libertado do serviço do pecado, entraste para o da justiça. O pecado paga aos seus servos o salário da morte, porém Deus dá vida aos que o servem. Seu dom gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Poderia um homem cometer um pecado porque não está sob a lei, mas sobre a graça? O apóstolo São Paulo, ele replica dizendo: de modo nenhum, e faz seus leitores se lembrar de que são escravos daquele a quem eles mesmos se entregaram. Se eles se entregam ao pecado, o resultado é a morte. Por quê? Porque a Bíblia diz, e o próprio Paulo escreveu dizendo, que o salário do pecado é a morte. Se eles se tornam escravos da obediência a Deus, o resultado é a justiça. Paulo disse: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A entrega é encarada aqui como um processo constante de submissão. Antigamente, os leitores do apóstolo Paulo, eles eram escravos do pecado, mas houve então um rompimento dessa escravidão. Aí Paulo disse: viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. O padrão de ensinamentos é o cristianismo. É claro, eles foram entregues para o aprendizado do seu conteúdo. Eles reagiram obedecendo, uma obediência que vinha das profundezas do seu ser. E isto provocou mudança decisiva. Foram libertados do pecado, tornaram-se escravos da justiça. Ambos, o pecado e a justiça, foram personificados. E esta figura de linguagem, ser escravo do pecado da justiça, ajuda-nos a compreender exatamente o que se está discutindo. Josué, no capítulo 24 e o versículo 15, ele disse o seguinte: escolhei hoje a quem quereis servir. Escolhei hoje a quem quereis servir. Todos nós, temos um livre-arbítrio. Nós podemos escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida. Aquilo que nós achamos que é melhor para a nossa vida
Então nós fazemos as escolhas. A escolha, ela é muito importante, pois a nossa vida é feita de escolhas. Mas aqui está se referindo ao texto sagrado, está se referindo a duas pessoas. Vamos personificar o pecado como um homem, um Deus, e o nosso Deus Todo-Poderoso que nos liberta de todo o pecado. Paulo usa aqui o pecado como se fosse um patrão egoísta, má, cruel e perverso, que paga os seus salários aos seus servos a morte. O salário do pecado é a morte. Só que eu e você, nós sabemos que o pecado destrói. Jesus Cristo dá vida. Então nós temos que fazer escolhas. Ninguém quer ser escravo de ninguém. O tempo da escravidão acabou, terminou o tempo da escravidão. Mas só que existe ainda muitas pessoas que são escravas do pecado. Tem pessoas que são escravas do pecado. Tem pessoas que fazem tudo aquilo que o pecado quer que ele faça. Tem pessoas que andam bebendo bebidas alcoólicas fora do normal. Pessoas que adulteram, que se prostituem. Pessoas que falam palavrões, palavras ociosas, capciosas. Pessoas que matam, que roubam, que praticam a violência. Todas essas pessoas são escravas do pecado. São servas do pecado. Porque escolheu obedecer ao pecado. Escolheu servir ao pecado. Escolheram a viver aquilo que o pecado coloca diante deles para que eles possam fazer. As leis do pecado são ditas e eles obedecem. Mas o intuito de Deus é libertar as pessoas de todo tipo de escravidão e principalmente a escravidão do pecado. Paulo disse: libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Agora, como que eu posso ser livre do pecado? A única maneira do homem ser livre do pecado, se libertar do pecado, é entregar a sua vida definitivamente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Aí você pode me perguntar e dizer: mas como, irmão Moisés? Mudando as suas atitudes, mudando os seus pensamentos. Ou seja, se você é uma pessoa que anda praticando erros, pecados, delitos diante da presença de Deus, você vai passar a não fazer mais aquilo. Você vai procurar buscar mais a presença de Deus. Porque aonde nós estamos, nós temos a possibilidade de falar com Deus. E se você quer ser livre do pecado, você entrega a sua vida nas mãos de Jesus. Você pede o socorro de Deus, dizendo: Deus, me socorre, eu não quero mais ser servo do pecado. Eu não quero mais ser servo do pecado, eu quero ser servo da justiça para a glória do teu nome. Ajuda-me, liberta-me, e o Senhor vai te libertar. Como? Você vai estar orando, falando com Deus e lendo a Bíblia, porque a Bíblia é o único livro que, quando nós lemos, o autor está do nosso lado. E quando nós lemos a Bíblia, o Senhor nosso Deus está do nosso lado, nos ajudando, nos dando força e alimentando a nossa alma com a sua santa e eterna palavra. E isso nos leva a entender que o pecado é ruim e que Jesus é bom. Paulo disse: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando o homem passa a obedecer ao pecado, ele torna-se servo do pecado e está sujeito a receber o salário do pecado. Mas quando o homem se sujeita a Cristo, obedece a Cristo, vive uma vida de comunhão com Deus, então ele passa a ser uma pessoa livre. Foi por isso que Paulo disse: libertos do pecado, fosse feitos servos da justiça. Alguns irmãos da igreja de Roma, eles foram libertos do pecado. Por quê? Porque eles abandonaram toda a prática de pecado, chegaram-se para o Senhor Jesus Cristo e foram transformados em servos da justiça. Que você nessa manhã, você possa entender essa mensagem e sair da sua zona de conforto, de pecado, onde você está, e correr para os braços do Senhor Jesus Cristo, para que Ele te livre do pecado. Jesus Cristo é o único que pode nos livrar do pecado. E no capítulo 8, versículo 32 do Evangelho de João, Jesus Cristo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36, ele disse: e se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente
sereis livre. Aquele que é livre do pecado é cheio do Espírito Santo e por isso promove a salvação ao mundo, seja com missões, seja com evangelização, seja com o testemunho dos crentes através do aprendizado, da comunhão em amor e da adoração com alegria. Escolhei hoje a quem servir. Servindo a Jesus, achar-vos-eis livres da lei do pecado e da morte, livres da tirania de Satanás e do egoísmo, livres para serdes o que vos é possível ser pela graça de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore comigo assim dizendo: Senhor, ajuda-me a estabelecer uma vida de oração para estar mais perto de Ti a cada dia, pois quanto mais perto de Ti, mais longe do pecado estarei, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Entenda uma coisa: Deus nos criou à sua imagem e semelhança e nós devemos retribuir o cumprimento, não pecando. Amém? Deus abençoe. Um abraço, compartilhe essa mensagem com seus amigos e irmãos. Se inscrevam no nosso canal e vamos juntos evangelizar mais e mais pessoas para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.